Batista. Então tá o Cruzeiro com 71 pontos, já jogou 32 partidas. O Cruzeiro que pode, inclusive, comemorar o título do Campeonato Brasileiro da Série B já na próxima rodada. Grêmio tem 53, Bahia 52, Vasco tem 49 pontos e o Londrina, o quinto colocado, tem 46. 3 pontos de diferença, o Sport também tem 46, 3 pontos de diferença para Londrina e Sport, o Vasco tem, ou seja, não tá tranquilo não nesse Campeonato Brasileiro da Série B, poderia estar muito melhor. Jorginho prometeu para o torcedor, assim que ele chegou no Vasco, vai subir. Vai subir? Olha, Marcela, o Vasco tem esse momento de instabilidade dentro da Série B, que é preocupante porque a gente está falando de uma reta final de competição. O Vasco, nos confrontos diretos, tem tido dificuldades. O Vasco contra o Londrina jogou como se jogasse fora de casa. A gente viu no primeiro tempo o Londrina, por exemplo, ter 66% de posse de bola. Foi um time que finalizou, menos é verdade, mas controlou melhor o jogo. A tentativa ali do Vasco, o Vasco explorou muito o lado direito, né, com o Léo Matos, com o Raniel. Raniel jogou como, em tese, uma referência, mas o Nenê que aparecia muito mais como centroavante do que o próprio Raniel. O Ignaldo, no primeiro tempo, muito mal, acabou sendo substituído pelo Figueiredo, que entrou no segundo tempo. O time deu uma leve melhora, mas o Londrina conseguiu defensivamente controlar muito bem. É uma característica, inclusive, do próprio Adilson Batista, né? Gosta de fechar seus times e sair no contra-ataque. O Londrina sabia que era um resultado de vitória. Seria importante fora de casa, mas jogou para vencer. Jogou para vencer e foi uma equipe ousada, porque era a cartada que precisava dar para tentar chegar no G4. A distância nesse momento é de 6 pontos, é uma distância ainda... 3 pontos, né? De 3 pontos, melhor dizendo. Eu estava pensando já no terceiro colocado. Mas de 3 pontos ainda é uma distância muito ameaçadora para o Vasco, faltando algumas rodadas para o final da Série B. Pois é perigoso. E aí a gente viu um Londrina que jogando em São Januário, torcida para cima e apoiando o Vasco. E um Vasco com muitos momentos nervoso, Elton. Esse time do Vasco, ele precisava ser mais cascudo? Ele poderia ser mais cascudo? Ou chega um momento em que a pressão pesa mesmo? A gente sabe que tem uma mescla importante nesse time do Vasco, né? O Nenê como a grande referência. Mas a gente viu ali com 15 minutos do primeiro tempo já o torcedor do Vasco cobrando que a equipe fosse mais intensa, porque o São Januário é o caldeirão do Vasco. A torcida vascaína cobrou o time o tempo inteiro, tanto que no intervalo, o jogo terminou empatado no primeiro tempo, né? Já com 1-1 no primeiro tempo, os jogadores saíram vaiados, retornaram para campo vaiados e sofreram a pressão do torcedor no segundo tempo. É um time que, claro, tem o Figueiredo, tem jogadores jovens que tem alguns momentos resolvido para o Vasco, mas eu acho que jogadores como o Raniel, como o Nenê, jogadores importantes, o próprio Thiago, o goleiro, eles precisam chamar um pouco mais a responsabilidade nesses jogos em casa. Sim. Claro, o Vasco vai terminar a rodada no G4, por conta o Sport se aproximou e se manteve distante do Londrina 3 pontos, mas o futebol mostrado pelos dois que estão encostando no Vasco é de evolução. Certo. Tanto o Londrina quanto o Sport mostram evolução nessa reta final da Série B. O Vasco mostra estagnação, o que é preocupante. Pois é, o Sport venceu o Náutico na rodada, né? Inclusive venceu de virada, o que também dá aquela moral para o time pernambucano quando vence um clássico. Pensando no Londrina, o Londrina hoje jogou melhor do que o Vasco? Jogou melhor dentro da sua proposta de jogo. Certo. Foi um primeiro tempo onde o Londrina tentou ter mais a bola e teve, como eu falei ali, 66%. Uma equipe que, mesmo tendo menos finalizações que o Vasco, a ideia era neutralizar o meio-campo de um time que tinha o Nenê ali como o articulador e tinha a movimentação do Raniel e do Ignaldo, que são dois jogadores que também voltam para armar o jogo e entram na área. Conseguiu fazer isso no primeiro tempo, tanto que empurrou o Vasco para as laterais. E aí o Léo teve que participar mais do jogo, o próprio Nenê ficou preso ali, encaixotado na marcação. O Londrina fez um jogo defensivo, até a falha do seu goleiro acabou não ofuscando o bom primeiro tempo defensivo que fez o Londrina. Sim. O Vasco teve mais chances, mas foi um time que conseguiu neutralizar bem. Dentro da sua proposta de fechar os espaços e ter a bola para o Vasco não circular essa bola no campo defensivo do Londrina, foi um jogo interessante que fez a equipe paranaense.
mas o desempenho não foi suficiente para conquistar o resultado que era necessário no confronto direto, né, para tentar entrar no G4. Pois é, o Vasco também que perdeu muitos gols e isso também vai irritando o torcedor, vai irritando e vai deixando também os jogadores um pouco sem paciência. O Jorginho tentando fazer mudanças no segundo tempo para tentar resolver esse problema e ele não conseguiu ser eficiente para conquistar a vitória. A gente vai mostrar agora também que o Vasco é aquele time que está invicto em São Januário, não perde em São Januário, mas em compensação, olha o que acontece quando ele joga com esses times da parte de cima da tabela. Contra as equipes da primeira parte da tabela da Série B, são 15 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O aproveitamento cai muito para 51,1%, tem 0,93 gols marcados por jogo e gols sofridos também 0,93. Teve esse empate hoje com o Londrina em 1-1. Ou seja, é um Vasco que nem sempre vence em casa, mas não perde, mas fora de casa não consegue esses resultados. E eu tô olhando a tabela aqui, o próximo jogo do Vasco é contra o Operário, fora de casa. O Operário, nesse momento, está na parte de baixo da tabela. O Vasco, mesmo jogando fora de casa contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento, sente dificuldades. O Jorginho, você falou, Marcela, muito bem, o Jorginho já falou que o time vai reagir. Só que essa reação ainda não aconteceu. Aliás, um discurso parecido até com o que o Cuca fez no Atlético quando assumiu. E a gente está vendo o Atlético sentindo dificuldades. O discurso precisa ir para a prática. O Vasco é uma equipe que, no segundo tempo, as mudanças feitas pelo Jorginho, que são mudanças até compreensíveis do ponto de vista de profundidade do elenco, o Vasco não tem tantas opções assim. Então, normalmente, as 5 mudanças são bem parecidas, mas são mudanças que não fazem com que o Vasco mude a sua forma de jogar. Que surpreenda o adversário, que neutralize as virtudes do adversário e que consiga ter aí resultados expressivos. E é um time que, como você falou também, Marcela, perde muitos gols. É uma equipe que até cria, mas talvez esteja sentindo o peso da responsabilidade de, nessa reta final, manter o Vasco entre os 4 melhores. Pois é, e aí eu tô vendo na 33ª rodada, o Londrina joga com o Guarani fora de casa, e tô vendo o Sport também, porque é importante, né, a gente olhar agora esses adversários que estão logo abaixo do Vasco, e enfrenta o Brusque também, fora de casa, lá no Augusto Bauer. E Vasco e Sport ainda se enfrentam no campeonato. E ainda se enfrentam no campeonato, o que deixa o negócio ainda mais emocionante. O Jorginho tinha que estar apresentando um futebol melhor, tinha que ter evoluído mais com esse Vasco já? Deu tempo? Eu acho que ele chamou a responsabilidade para si, falando que o time ia melhorar. A partir do momento em que ele traz essa afirmação, ele tem que colocar isso em prática, né? E o Vasco, a gente percebe que é um time que segue com uma irregularidade muito grande na Série B. O fato é que, nesse campeonato, durante grande parte do primeiro turno, os 4 primeiros colocados não foram incomodados. O Sport apareceu ali entre os 4 primeiros e o Grêmio substituiu o Sport e depois esse G4 se manteve. Verdade. O Sport caiu de rendimento, Sim. O Novo Horizontino, que ameaçou ali, caiu de rendimento, a Chapecoense não conseguiu jogar o que se esperava para brigar, tanto que está na parte de baixo da tabela. Então, eles ficaram tranquilos entre os 4 primeiros colocados. Teve um momento ali de 5, 6 pontos de distância para o quinto. Não sei se foi um relaxamento, acredito que não. O Vasco teve, claro, a mudança do técnico. O Zé Ricardo, no início da Série B, acabou pedindo demissão, saiu. Mudanças feitas pelo Vasco ali não encaixaram, né? Terceiro técnico, o Jorginho, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e os times da parte de baixo da tabela, do meio da tabela, se aproximaram. E se aproximou um time que é muito perigoso, que é o Sport. Esse confronto direto também, mais um, né, para o Vasco na série B vai ser fundamental. E olha que lá em Pernambuco o pessoal já não estava mais acreditando no Sport. A gente estava mostrando aqui um lance, foi um lance polêmico de uma falta, já mais para o final do jogo. Vamos mostrar então para vocês, fãs de esportes, foi uma falta no Léo Matos, do Léo Matos em Peu. E o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, ele deixou o jogo seguir. Ele dá, logicamente, ali a vantagem, eu acho que isso está certo. Mas aí depois ele volta e não tem cartão, nem cartão. Inclusive, o pé do Peu, ele fica preso ali. Era lance para cartão, porque em algum momento, Elton, eu achei que não era nem para amarelo. Eu achei que era um lance para expulsão. Mesmo ele tocando na bola, eu achei que, inclusive, era lance para expulsão. Mas eu quero a tua opinião. O Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, ele dá a vantagem, a gente percebe ali que ele acaba dando a vantagem, e depois ele volta e simplesmente contemporiza.
Isso aconteceu em grande parte do primeiro tempo também. Eu fiquei imaginando que ele estava esperando o VAR chamar. A impressão que eu tive é que ele estava ali, aí ele vai, coloca a mão, espera um pouquinho, aí eu não. Ele está esperando o VAR, ele está querendo ver o que é que vai acontecer. Os jogadores do Londrina pressionam muito nesse momento, o Adilson grita demais nesse momento, e aí não acontece nada. A questão também, Marcela, é que a gente percebe que ele está muito próximo do lance, né? A gente está percebendo, olha a distância dele para o lance, então ele tem a visão plena do que está acontecendo. Acho até que o árbitro de vídeo não interferiria nisso, porque ali prevalece a decisão do árbitro de campo, que está muito bem posicionado. E, para mim, era lance para cartão vermelho. Para vermelho, na tua opinião também? Na minha opinião. Mais um lance... Claro, a gente vê que os critérios da arbitragem brasileira são variados, né? Jogador que está em disputa de bola dentro da área, a marcação de pênalti, cartão amarelo, mas se não há uma disputa de bola, é cartão vermelho. Fora da área, o critério é diferente. Quer dizer que se fosse dentro da área, de repente, seria marcado um pênalti e o jogador seria punido. Fora da área, há esse critério um pouco diferente, né, da arbitragem brasileira. Achei que o VAR não interferiu por isso também. O posicionamento dele é muito privilegiado, né? A gente percebe que ele não tinha muita gente na frente dele para tomar essa decisão. Na verdade, o árbitro de vídeo, ele só pode interferir se por acaso ele achar que aquele lance é para cartão vermelho, então ele pode chamar o Wilton Pereira Sampaio para olhar no vídeo se foi ou não o cartão vermelho. Pelo jeito, eles não interpretaram lá no VAR, na sala do VAR, de que seria um cartão para a expulsão, mas nem cartão amarelo o jogador sofreu. A gente vai para o primeiro intervalo aqui nesse Sport Center, mas a gente volta já já, tem muito mais aqui.